Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Nós não medimos esforços muito com esse ato de servir e levar o conteúdo para impulsionar a carreira da nossa comunidade jurídica, dos alunos que acompanham o nosso trabalho e também do nosso agente produtor, né? Quando a gente fala de economia e das empresas. A nossa convidada de honra é a professora Juliana Monteiro. Eu fico muito emocionada em falar da professora Juliana Monteiro, porque ela é uma referência na minha carreira e o seu fino trato. Então, hoje vai ser o momento da gente entender um pouco dessa carreira dela de internacionalização, porque fora do país dá até um friozinho na barriga. Ju, minha querida amiga e irmã, muito obrigada pela sua presença e pelo seu tempo. Minha amiga, eu que agradeço o convite, como a gente se trata, uma amiga irmã, que eu tenho um carinho enorme, e assim, né, não preciso nem dizer toda a sua trajetória e a admiração que eu tenho. E é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória fora do Brasil, como eu digo, além mar, né? Sei, além mar. E aqui no Brasil você já tinha todo um reconhecimento nacional. Você cuidava ali dos seus alunos, dos seus pupilos na carreira jurídica, aquele momento que eles estão estudando e geralmente eles ficam muito intensos, né? Agora, nesse novo formato, como que gerou esse impulso oficial? Como tudo isso começou da advocacia e esse seu lado como empreendedor em outro país? Na verdade, tudo começou porque eu já vinha adiando há algum tempo fazer o meu doutorado. Então, aquela vida corrida, eu tinha feito meu mestrado, mas nunca achava o tempo para fazer o meu doutorado, até que resolvi fazer o meu doutorado em Portugal. Então, isso, né, que me trouxe para a Europa. Então, eu pensei, falei assim, ah, vai ser um momento que eu vou agora me dedicar. E aí, eu me inscrevi e fui selecionada para o doutorado, que em Portugal é doutoramento, na Universidade de Coimbra, e fui para o programa de Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo, que dentro da minha área de atuação tinha tudo a ver com, né, o que eu sempre vivi dentro do direito do trabalho. E assim, eu resolvi me dar 2 anos sabáticos e falei, vou voltar a ser aluna. Nossa, que Confesso que demais. eu fiquei um tantinho frustrada nesse processo, porque a pandemia veio nessa história toda e eu tive poucas aulas presenciais. Então, eu acho que cursar na Universidade de Coimbra, o doutoramento, também fazia parte, e estar lá foi um pouco frustrado, porque realmente fechou tudo, mas as aulas foram online, continuaram acontecendo, e enfim. E aí eu digo que eu voltei a ser aluna, eu me permiti isso, mas em Portugal, sabe, Rose, e todos vocês que estão aqui assistindo. Eu, na verdade, estava em Portugal como aluna, mas a minha vida no Brasil não parou. Eu estava dando aula online na universidade, que eu trabalhei quase 20 anos na graduação, numa universidade, continuei dando aula em cursos preparatórios para exame de ordem, para concursos na área trabalhista, mestrado, pós-graduação. Então, assim, eu vivi dois mundos. Eu me permiti em Portugal voltar à minha vida de estudante. Então, você imagina o desafio que não foi, porque eu continuava com as minhas responsabilidades enquanto profissional da área jurídica no Brasil e ainda tinha que assistir às aulas do doutorado, eu tinha os trabalhos, os textos, que são muitos textos, né? Alguns textos não são em português, demandam que a gente tenha todo, né, um envolvimento, uma dedicação. E assim foi. Então, na verdade, eu resolvi vir para Portugal com esse propósito. Só que dentro da minha organização e planejamento, quando passados os 2 anos, eu falei assim, peraí, o meu período sabático, ele terminou, e agora? Eu falei, vou fazer a minha inscrição, então, nos quadros da Ordem dos Advogados em Portugal. E assim eu fiz. Na época, ainda existia, estava em vigor ainda o acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Isso facilitou.
e realmente comecei a advogar em Portugal. Então, foi um momento de muita dedicação, de muito estudo, por mais que a gente também tenha aqui a língua portuguesa, não é exatamente igual. Você tem que estudar todo o ordenamento jurídico de uma forma que é diferente, você tem leis que são diferentes, até a própria estrutura que você diz assim, do poder judiciário, você tem que entender, porque no Brasil tudo é muito normal, tudo muito óbvio. A gente estudou para isso anos e anos na faculdade, vivenciou. Só que quando você vai para outro país, o desafio é ainda maior. Então, assim, até você conseguir entender, é muita dedicação, é muito estudo. E nisso, eu costumo dizer o seguinte: o meu desejo de ser uma empreendedora, eu sempre quis empreender. E a minha primeira forma de empreender, eu me tornei uma empreendedora da lei na Europa. Eu até falo isso porque estou parafraseando a obra de uma amiga minha muito querida, chamada Gabriela Barreto, que tem uma obra coletiva. É. Ela até me convidou, quando houve o lançamento da obra em Lisboa, ela me convidou para ser palestrante no dia do lançamento da obra, e eu me tornei uma empreendedora da lei. Eu cheguei a ter escritório em Matosinhos, no Porto. Então, assim, montei toda a minha estrutura como empreendedora da lei. Então, isso, para mim, foi como tudo começou, sabe? Quando você pergunta, nossa, vem tanta coisa na cabeça, né? Eu vou lembrando de tudo que vivi, mas é isso. E eu falo que começou com um doutorado aqui, doutoramento, e acabou que me tornei aí uma empreendedora da lei na Europa. Linda trajetória e de muita determinação, porque no seu ritmo intenso de atuação profissional, não é? Fazer um recorte de 2 anos sabáticos, assim, já foi um ato de coragem, de persistência, não é? Para dedicar a carreira também acadêmica. E o doutorado, eu concordo com você, ele exige muita atenção, porque quando você se torna referência na sua área, que é a tese que você está escrevendo, né, ali precisa debruçar em relação a um estudo muito solitário, e acaba sendo esse marido assim ciumento, doutorado. Então a gente tem que ter essa dedicação mais exclusiva, não é? Que bom que você deu esse passo e agora é essa nossa referência na Europa. Eu conheço também o trabalho da empreendedora da lei. Estive com a doutora Gabriela Barreto agora na semana passada em São Paulo. E é lindo esse trabalho que ela faz de destacar as mulheres fortes, porque dentro do nosso seio jurídico ali, o nosso para casa acaba sendo 2 vezes mais difíceis para qualquer menino, assim, né? A gente tem que estudar às vezes muito mais, para abrir portas não é fácil. Eu quero ouvir um pouco de você, como que foi esse desafio sendo uma mulher e uma estudante aí em Portugal, e em qual área também é a sua atuação na área jurídica? Você, já vou responder a sua pergunta aqui rapidinho. Só quero fazer um comentário. Realmente, a dedicação eu diminuí muito o meu ritmo no Brasil, perto do que eu fazia, mas a dedicação para o doutorado é muito grande. E a escrita da tese, eu ainda não finalizei, é um processo solitário, como você disse muito bem, porque cada vez que a gente vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai vendo tantas coisas, são tantas descobertas, né, que realmente é um momento diferente. Mas vamos lá. É, realmente, eu vou falar da minha experiência. Algumas pessoas falam que, enquanto mulheres, sentiram algumas dificuldades, enfim. Aqui, né, assim como eu tenho percebido no Brasil, o número de mulheres que se dedicam ao direito vem crescendo muito. Até mesmo nas próprias universidades, você vê nos bancos, né, das universidades um grande número de mulheres atuando na área jurídica. E aí, obviamente, você muda de país. Eu, eu acho que a gente tem sempre que interagir, tem que fazer networking, você tem que conhecer as pessoas. E dentro dos cursos que eu comecei a fazer e me aprofundar, eu tive
contato com várias mulheres maravilhosas, com histórias de vida, assim como eu, que já tinha uma trajetória no Brasil e que se dedicaram aqui a começar, né, e ver o novo, como aquelas que estavam recém-formadas e a vida começou em Portugal, mas os desafios são os mesmos, mas tem uma coisa muito bacana quando você vai para outro país. Aquelas pessoas que estão todas naquela mesma situação de imigrantes, a gente acaba se conectando. E é uma ajuda muito bonita, é uma coisa muito bacana. Há uma união, há uma troca, e é aquele que sabe um pouco mais ensina para o outro. E aí, não só entre as próprias mulheres, os homens também, mas é um sentimento muito bom. Então, é uma amizade que acaba virando uma irmandade. Então, isso foi muito bom. Eu tenho amizades incríveis aqui e foi muito interessante essa experiência. E a cada momento porque são novas coisas que vão surgindo e também voltando a um ponto da sua pergunta. Todo mundo achava que por conta da minha bagagem no Brasil, quando eu chegasse em Portugal, que eu ia atuar justamente na área trabalhista. Então, eu falei, não, a Juliana vai para a área trabalhista, que aqui em Portugal se chama área laboral. Aqui não é direito do trabalho, é direito laboral. Tem até um código do trabalho, como a gente tem CLT no Brasil, aqui tem o código do trabalho, só que se chama direito laboral. E todo mundo na expectativa, né? Eu tive uma coisa muito interessante, muito mesmo, e isso me fez muito bem. Eu reencontrei aqui em Portugal diversos ex-alunos, alunos meus que moram aqui, e assim, um carinho, uma coisa tão gostosa, sabe? Que era assim, foram alunos meus da graduação, foram alunos meus da época do curso preparatório para o exame de ordem, foram alunos na pós, e todo mundo agora comigo, e vendo que eu também estava naquela mesma situação, mas um carinho, uma coisa tão gostosa, sabe? Da gente estar naquela troca. E todo mundo pensando que eu ia para a área trabalhista. E eu falei, não, gente, eu não vou para a área trabalhista, eu estou no momento que eu quero o novo, eu quero buscar e experimentar coisas novas. E aí eu comecei a trabalhar com direito imigratório. Fui trabalhar com vistos para Portugal, nacionalidade portuguesa, e tudo voltado para essa parte do direito imigratório. Até que me surgiu um convite, uma oportunidade de trabalho para começar a trabalhar no direito imobiliário. E aí eu falei assim, tá bem, aceitei mais esse desafio, ou seja, mais coisas novas, né, que eu tinha que ali aprender. E fui para o direito imobiliário, comecei a trabalhar dentro do direito imobiliário para fazendo a parte jurídica de uma imobiliária. E lá eu aprendi, sabe, tantas coisas novas, porque quando a gente olha para o direito imobiliário no Brasil e Portugal, tem coisas parecidas? Claro que tem, mas tem coisas que são peculiares do país, né? Então, ah, fazer a due diligence na hora em que vai haver ali um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, um CPCV. O que que você precisa analisar? Então, assim, quais os documentos? Aí eu tive que saber quais eram os documentos necessários, entender a leitura de cada documento, certidão de registro predial. Gente, aqui é registro, tá? Aqui não é registro, é registro. Então, às vezes a gente fala, parece que está falando errado, eu só estou fazendo o comentário como é em Portugal. Então, você tem a certidão do registro predial, a caderneta, né, predial do imóvel, certificado energético, as licenças que são necessárias para a utilização do imóvel, para você poder ter obras no imóvel. Então, o imóvel entender tudo o que está acontecendo quando você olha essa documentação, porque você está ali zelando pelos interesses do seu cliente. Será que ali tem uma hipoteca? Teve alguém que faleceu? E a parte sucessória? E na hora que for ter a assinatura dos contratos, quem precisa assinar? Quem vai ter a legitimidade para estar figurando naquele contrato? E isso, um universo para mim totalmente novo, olhando não só para os contratos de promessa de compra e venda, mas também para os contratos que no Brasil a gente chama de locação, quando a gente vai alugar um imóvel, como a gente fala no Brasil, aqui é o arrendamento. Então, todos os detalhes de um contrato de arrendamento, não só na área também, vamos dizer assim, para habitação própria, mas também para a área comercial.
E aí vai um pouco também, né? Lembrando de você, Rose, falando aqui, contratos de três passe de negócios. Então, assim, me abriu um leque, mas tão grande que eu me apaixonei. Eu acho que a minha fala já demonstra, né? Que os olhos começam a brilhar e eu vou falando: olha, eu comecei a trabalhar com isso, com aquilo. Eu gostei tanto, mas tanto, que eu comecei a estudar como é que é o mercado imobiliário em Portugal. E digo para vocês, não tardou para eu receber um convite que eu fiquei muito feliz. Lá na imobiliária onde eu estava fazendo a parte jurídica, me convidaram para ser sócia e eu aceitei. Então, o que que aconteceu nesse momento? Além de ser uma empreendedora da lei, já tinha meu escritório e estava trabalhando para eles, eu aceitei outro desafio. Então, na verdade, eu resolvi me tornar uma empreendedora, mas sendo agora sócia de uma imobiliária. E aí começou também uma nova trajetória. Então, mudar para mim, vim é, atravessar o oceano, resolver. Eu vim para Portugal para o doutorado e as coisas foram acontecendo. Eu não sabia se eu ia ficar aqui, quanto tempo ficar, e as coisas foram acontecendo. Então surgiu primeiro a minha ideia de ser uma empreendedora da lei e aquilo me levou para empreender num negócio, que era uma coisa que eu sempre queria. E foi isso, sabe? Então, assim, a imobiliária se tornou uma parte de mim, uma coisa, né? Ela se chama Corage Location e a gente tem um carinho enorme. E eu gostei muito da proposta, porque apesar da gente, a gente costuma sempre dizer assim, né? Apesar da gente poder fazer tudo que uma imobiliária comum faz, a gente se propõe a fazer um trabalho diferenciado, prestando assessoria personalizada para o cliente comprador e investidor. Então, a gente atende o cliente, entende a necessidade dele, dá todo o suporte, inclusive jurídico, que eu acho que é essencial dentro, né, dessa dinâmica toda, e o cliente se sente seguro desde o momento do primeiro atendimento até quando ele está lá com a chave na mão ou com o negócio dele realizado. Isso, sabe? Então, assim, é, Portugal me abriu, eu vou dizer até assim, me abriu a mente para novas possibilidades. Já que eu dei um passo tão grande de mudar de país, por que não vivenciar, experimentar outras áreas e me permitir fazer outras coisas, agregando toda a bagagem, todo o conhecimento? E assim foi a minha experiência aí, falando mais um pouquinho da minha trajetória aqui em Portugal. Eu estou recebendo em primeiro plano, assim como aqueles que estão acompanhando a nossa live, toda a sua trajetória da área jurídica. Quando você falou assim, olha, as pessoas tinham uma expectativa eu começar a atuar na área trabalhista e eu fiquei atenta, assim, olha, igual criança. Falei assim, mas, Ju, faz todo sentido para você. Primeiro, esse reconstruir, não é? De você consolidar a sua carreira acadêmica. E aí, meus pupilos, olha, ela sai de uma estrutura jurídica, mas de algo que ela tem muita experiência, não é? Você passou pelo processo de imigração também, aí depois você vai para o direito imobiliário, e aí dentro do direito imobiliário você se torna uma empresária. Então, é um diálogo das fontes da sua estrutura, não é? Da sua estrutura jurídica, da sua estrutura existencial. E nós vivenciamos isso muito na prática empresarial, daquele empresário, um sócio de uma sociedade empresária, que ele entende muito do segmento dele. Eu acho que é por aí, olha, você como empreendedora, né, da lei, empreendedora também como empresária, e você entende muito do seu negócio jurídico, né? E quando isso acontece, ele vai ficando orgânico de uma forma muito natural. Então, ver os seus olhos brilhando é essa realização que você está como profissional que é e também como pessoa. Eu tenho vivenciado muitos amigos nossos aqui da área jurídica, eles estão fazendo esse processo de ponte para Portugal. Eles estão fazendo, alguns deixando até os escritórios e indo morar aí, né? Me veio à mente agora, por exemplo, o Daniel Assunção, o professor Daniel Assunção, o Tartucci já Uhum. está tendo um pouco esse namoro de ir e vir, tantos outros, né? Estão assim.
Eu queria agora ouvir de você, como um estímulo, dos desafios que você está tendo como empresária, nesse seu lado mais empreendedor, em outro país, no caso em Portugal, e dessas lições aprendidas, do que a gente pode tirar como case de sucesso que você é, uma forma assim de pular algumas etapas, sabe? Olha, toda vez que me perguntam, eu falo uma coisa que é verdade. Imigrar, eu acho que é um ato assim de extrema coragem. Quando a gente, por mais que você planeje, quando você chega exatamente no país e você começa a perceber assim, nossa, eu deixei tudo isso para trás. Como você disse, eu deixei uma carreira consolidada, minha família, meus amigos, o meu apartamento. Fechei a porta do apartamento e vim para um novo. É difícil e não vou enganar, a gente tem altos e baixos, tá? Então, assim, há momentos de saudade, há momentos de choro, principalmente quando você tem alguma festividade e sua família está toda reunida e você está longe. É estranho isso. Mas, ao mesmo tempo, dá uma coragem e você fala assim: eu cheguei até aqui. E o que que eu percebo? Eu vejo que uma coisa muito que assim, como é que eu vou dizer, me motiva e mexe comigo diariamente. Eu vejo exatamente esse movimento quando eu tenho, às vezes, clientes que chegam até mim pelo imobiliário, quero um imóvel, e ele acaba dali percebendo que ele pode fazer com que o negócio dele cresça. Ele pode trazer o negócio que ele já tem no Brasil, ele pode internacionalizar. Aí ele começa a estudar mais sobre como é que ele pode expandir a atividade dele, como é que ele pode trazer isso para Portugal. Então, assim, hoje, além de, né, empreendedora da lei, que foi como tudo começou, o fato de eu ser uma empreendedora no ramo imobiliário, ele me fez ali estudar o mercado e ter acesso a muitas pessoas, muitas experiências, como essa que eu digo. Tem gente que chega pelo imobiliário e ele acaba trazendo seu negócio para Portugal, como tem aquele que chega até nós porque quer trazer um negócio para Portugal, então está procurando aqui, nem que seja o próprio imóvel ou toda, né, a facilidade ou os caminhos propriamente ditos para trazer para cá. Ele precisa do imóvel, ele precisa do terreno para construir, né, o prédio, ele precisa do imóvel para colocar aqui o negócio dele, e às vezes ele vem pelo negócio e ele acaba adquirindo aqui o seu imóvel em Portugal, seja para morar, passar férias. Então, assim, tá tudo ligado. Eu acho que tem gente, né, que realmente olha e entende a possibilidade, que aí ele pode internacionalizar a atividade, que ele pode pensar em investimentos não só dentro do Brasil, mas ele pode diversificar o negócio, diversificar os seus investimentos. E eu digo que hoje, se me perguntam assim, quem é a Juliana hoje? Eu falo assim, a Juliana hoje ela tem mais facetas do que a Juliana de antes. Eu já me considerava uma pessoa que fazia muita coisa, mas hoje vir para uma nova cultura, vivenciar uma experiência diferente, não tem como. A gente amadurece, a gente passa por muita coisa, como eu digo assim, você tem que estudar novas coisas, você vivencia é, situações que antes você não tinha que vivenciar. Estava perto da família, perto dos amigos, dentro daquilo que você construiu a sua vida inteira. E você começa a perceber que você tem a possibilidade de ampliar os seus horizontes, né? Então, quando eu falo assim, é, quem eu sou hoje? Hoje, eu me considero uma pessoa que eu sou uma empresária especializada em investimentos imobiliários. Eu me aprofundei no estudo de todo o mercado imobiliário em Portugal. Então, assim, o que que você quer? É imóvel para investir? É imóvel que você vai morar em Portugal? Ou que você vai ter para passar férias? Como você quer rentabilizar isso? Né? Ou então, não, eu quero um imóvel comercial que ele já tenha um negócio ali, e eu adquiro o imóvel e eu vou tendo o próprio negócio, ele já está arrendado, eu vou ter
lucrar mês a mês. Ok, o que que você quer fazer? O que hoje, se a pessoa chega até mim, eu consigo levar a solução para a pessoa. Isso para mim é incrível. E também eu, eu vi a possibilidade não só no imobiliário, facilitadora das pessoas que querem trazer os seus negócios aqui para Portugal, porque as pessoas não sabem. Eu costumo dizer isso assim, e às vezes as pessoas olham para mim e falam: Isso é possível? Quando eu falo assim, você vai adquirir o seu imóvel, você vai fazer o seu investimento aqui, é, para morar ou é um investimento? Aí ele fala assim: não, eu só quero investir. Eu falei assim: você sabia que você pode adquirir um imóvel na planta e pode vender esse imóvel mesmo antes dele ficar pronto e dali você vai lucrar? Aí a pessoa começa: nossa, eu não sabia dessa possibilidade. E vai começando a conversar. E ela fala: não, eu tenho capitais próprios para fazer a compra. Você já viu aqui que você pode, com todos os seus rendimentos do Brasil, você pode, o seu imposto de renda do Brasil, com as suas fontes, você pode tentar um financiamento em Portugal e, de repente, você não vai se descapitalizar de imediato. Isso é uma assessoria personalizada. Isso é você olhar para o cliente. Isso é muito mais do que vender imóveis. Eu não me considero uma pessoa que estou vendendo imóveis. Eu estou ali fazendo uma assessoria personalizada para aquele investidor. E sabe que uma vez uma pessoa me fez uma pergunta e falou assim: Eu não entendo. Você sai do Brasil, um país com a dimensão do Brasil, por que que você não fez isso no Brasil? Por que que você foi para Portugal quando você pensa assim, você tem 10 milhões de habitantes, estou arredondando aí, em Portugal e você tem 200 milhões no Brasil. Estou dizendo assim, se eu errar na ordem de grandeza, você desconta porque quem é da área do direito não é muito bom na matemática, eu sempre brinco. Então, eu estou falando assim, pega a dimensão de Portugal e do Brasil. Por que você não fez isso? Né? Por que que você resolveu fazer esse tipo de coisa em Portugal? Eu falo assim, por quê? Porque eu percebi que nós temos um país maravilhoso com imensas possibilidades de investimento, ótimos. Só que, por que que eu não posso apresentar uma nova possibilidade? E aí eu voltei a pergunta para a pessoa e eu falei assim: a questão não é falar mal do Brasil, é dizer que além do que você tem no Brasil, você tem que abrir a mente para novas possibilidades. É um novo mercado. E aí eu virei para a pessoa e falei assim: e por que você colocaria todos os ovos na mesma cesta? Aí a pessoa parou, olhou para mim e falei assim: entendeu? Não é uma questão de lá é ruim, aqui é bom. Lá é bom, aqui também é. É uma questão de abrir a possibilidade. É você pensar em expandir o seu negócio, é pensar em fazer investimentos além daqueles que você tem. A gente hoje, com a tecnologia, tem tantas possibilidades que estão se abrindo também para novos negócios e até para o seu negócio funcionar de outra forma. E isso é uma coisa que estar na Europa, estar em outro país, me fez também me abrir para o novo. Eu, durante muito tempo, me dediquei à área trabalhista e falo, tá? Não fiquem tristes aqueles que me conhecem, porque eu não abandonei a área trabalhista. Eu continuo com a minha paixão, tá lá, só que, obviamente, eu diminuí a minha atuação, mas eu continuo dando aulas, não mais na graduação, tá? Fiquei quase 20 anos na universidade, mas no Brasil hoje eu dou aulas em pós-graduação e também mestrado. E os preparatórios para concurso público e para o exame de ordem, eu fiquei anos e anos, né? Conheci Rose dentro desse universo e lá meus olhos também brilhavam, tanto que hoje, quando eu reencontro aqui presencialmente com ex-alunos, eu tenho todo o carinho e online também, eu tenho contato com diversos ex-alunos. Isso me deixa muito feliz, que eu vejo que eu construí tudo isso e agora, Rose, assim, e eu falo para todo mundo, eu não era uma menina, apesar de Portugal eles chamarem a gente de menina, eu sempre falo isso, né? Eles falam, ô menina. Apesar deles falarem isso, eu não sou mais tão menina e não tenho idade para fazer isso. Então, voltando a quando foi até a outra pergunta, para mim não tem momento certo, não tem idade, se é homem, se é mulher. Eu falo assim, vai.
ter coragem, experimente. Claro que com responsabilidade, tá, gente? Isso demanda muita dedicação, é muito estudo, porque o novo requer que você estude, entenda o que que você está falando, até porque se eu estou ali me propondo a prestar um serviço, eu tenho que prestar um serviço de qualidade, né? Eu tenho que realmente mostrar que eu vou ter condições de dar todo o auxílio para aquela pessoa que realmente falou. Essa é uma possibilidade. E assim a minha vida mudou, mas eu entendo que realmente foi uma mudança extremamente positiva. Não é uma coisa fácil, é Não, desafiadora, mas é possível, gente. É possível. não. Eu É, falo, a minha vida no Brasil era estruturada. Eu já tinha galgado a minha carreira, eu tinha reconhecimento profissional, eu tinha oportunidades de trabalho, mas eu resolvi falar assim: nossa, tem tanta coisa, por que que eu não posso agregar mais coisas, mais atividades? E resolvi então deixar tudo isso acontecer e digo, está acontecendo, porque daqui a um tempo nós vamos fazer outra live e aí eu vou falar assim, Rose, você lembra daquela live? Agora eu tenho mais coisa para contar. Sou Então, assim, é isso. Espero que vocês eu plena, tenha plena, inspirado, né, Rose? Porque assim, muito. ver que o outro faz, a gente acaba vendo que, nossa, eu também posso fazer, né? Eu sou Sim, capaz. sim, você tá plena, tá linda. Muito, muito obrigada. Foi mágico Eu que te reencontrar. agradeço.